Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso capítulo de circunferência do nosso curso de Geometria Analítica Plana. O nosso tópico da aula de hoje será equações paramétricas de uma circunferência, tá? Então, considera que uma circunferência, né, escrevi aqui ela na forma reduzida, de centro x, c, y, c e de raio igual a r, tá bom? Então, a gente pode reescrever essa equação como um par de equações, tá bom? Onde o x ele vai ser xc mais r cosseno θ e o y ele vai ser yc mais r seno de θ, tá? Com o θ aí variando de 0 a 2π. Esse par de equações aqui é o que a gente chama de equações paramétricas da circunferência, onde o nosso parâmetro aqui, né, é o θ. Então, θ é o nosso parâmetro, tá? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se de fato esses valores de x e y faz sentido, né? Então, assim, se de fato satisfaz essa equação. Então, eu vou substituir esses dois caras aqui, tá? Então, aqui vai ficar x do centro mais r cosseno de θ menos o x do centro ao quadrado, mais y do centro mais r seno de θ menos y do centro ao quadrado igual a r ao quadrado. Bom, então de cara o que acontece aqui, né? De cara eu tenho que o x do centro menos o x do centro vai embora aqui, o y do centro menos o y do centro vai embora aqui. Então, elevando ao quadrado esse cara, a gente tem então que r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Elevando aqui ao quadrado vai ficar r ao quadrado seno ao quadrado de θ é igual a r ao quadrado. Bom, a gente tem r ao quadrado em ambas as parcelas, então a gente pode colocar o r ao quadrado em evidência. Colocando r ao quadrado em evidência, isso aqui vai ficar r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ igual a r ao quadrado. Então, r ao quadrado vai embora com r ao quadrado, aqui vai ficar 1. Então, de fato, isso faz sentido, de fato isso é verdade, porque cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ, ele é igual a 1 por conta da relação fundamental na trigonometria. Tá? Então, isso daqui é verdadeiro. Então, de fato, se eu substituo o x por xc mais r cosseno θ e o y por yc mais r seno θ, a gente escreve, né, esse par de equações em função desse parâmetro θ, ele nos dá a circunferência desde que o θ ele varie de 0 a 2π. Né? Porque se eu tivesse o θ variando de 0 a π sobre 2, por exemplo, eu teria apenas 1/4 da circunferência. O ponto é, qual a motivação disso? Né? Por que substituindo por essas coisas, onde é que vem a motivação de reescrever o x e o y dessa forma? A motivação vem do seguinte, olha só. Então, considera aqui uma circunferência de centro deixa eu só traçar os eixos x e y aqui primeiro. Então eu tenho aqui de centro C de coordenadas
XC YC e raio R. E raio R. Tá? Então tá aqui a nossa circunferência C. Cara, a motivação veio do seguinte, ó. Então, a motivação vem de achar um ponto P, XY, qualquer da circunferência, tá? E de que maneira isso, né? Olhando para o seguinte, ó, vou traçar aqui uma paralela ao eixo Y passando por P. Então, eu tenho aqui X. E vou traçar uma paralela ao eixo X passando por C. Beleza? Então, ao fazer isso, a gente formou aqui um triângulo que ele é retângulo, onde a hipotenusa ele é igual ao raio. Então, tem esse triângulo retângulo aqui, nesse ponto. E o θ aqui, ele é esse cara aqui, ó. Então, o que acontece? Esse segmento aqui, ele é x menos xc. Esse segmento aqui, ele vai ser o quê? Ele é y menos yc. Então, o que acontece? Então, eu tenho que x menos xc é o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa dá o cosseno. Então, ó, o cosseno de θ é x menos xc sobre R. Se eu isolo o x aqui, né, vai ficar R cosseno θ mais xc, que é exatamente esse cara. Tá? Agora, y menos yc é o cateto oposto e R é a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Então, o seno ele é y menos yc sobre R. E aí, de novo, né, se eu isolo o y aqui, né, R seno θ mais yc dá exatamente esse cara daqui. Então, faz sentido essas duas equações aqui, né? Então, os valores x e y em função desse θ, do xc e do r, vem disso daqui. Aí a questão é, por que o θ ele tem que variar de 0 a 2π para que a gente tenha a circunferência completa? Porque o θ, ele sendo o parâmetro, eu tenho que obter todos os pontos da circunferência substituindo valores de θ. Então, quando eu substituo o θ por 0, por exemplo, eu pego ele aqui. Aí eu vou aumentando o valor de θ. Aí o que acontece? Conforme eu vou aumentando, eu vou pegando todos os pontos aqui, ó. Todos os pontos aí vem aqui, ó, π sobre 2, ou 90, π, 3π sobre 2, 2π. Então, para eu poder dar a volta completa, eu tenho que pegar todos os valores de θ de 0 a 2π, tá? Você poderia pegar, claro, isso é uma convenção, né? Você poderia pegar os valores também de menos 2π até 0, né? Mas aí você estaria andando no sentido horário, né? Seguindo aí a convenção da circunferência trigonométrica, né? Da orientação na circunferência trigonométrica, tá? Então, por essa razão que se, por exemplo, eu pego o θ de 0, sei lá, π sobre 6, eu não pego a circunferência toda, eu pego só os pontos para o θ nesse intervalo. Então, eu pegaria só um arco de circunferência. Tranquilo? Beleza? Então, a gente tem uma outra maneira que a gente tem
de escrever a equação de uma circunferência. Então, a gente já viu a equação reduzida, que foi a primeira, depois a gente viu a equação geral e agora está vendo aí as equações paramétricas, né? Então, um par de equações que nos dá uma circunferência também. Tá legal? Beleza? Então, a partir da aula seguinte, a gente vai então resolver problemas utilizando esses conceitos que a gente viu nesse tópico. Tá legal? Então, até lá!